Olá, seres mágicos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Melina Tarô e hoje vamos para mais uma resenha aqui no canal, resenha de oráculos. Me deixem aqui nos comentários se vocês estão gostando desses vídeos que eu tô trazendo os meus decks aqui para mostrar para vocês, alguns decks que eu tenho para resenhar. Sempre que eu posto algum tipo de deck, principalmente lá no Instagram, aliás, se você não me segue no meu Instagram, o link tá aqui na caixa de informações. Vai lá me seguir, sempre tem alguma reação. Todo deck que eu posto tem uma reação. Mas eu acho que nenhum deck tem tanta reação quanto esse bonitinho aqui. Então, por isso que eu trouxe ele hoje para falar um pouquinho sobre os sussurros de Ganesha. Então, caso você queira saber, é só continuar assistindo o vídeo. Não é novidade para quem já me acompanha há um tempo que o Sussurros de Ganesha é um dos meus oráculos preferidos, assim, da minha coleção, que não é a maior das coleções de tarólogo, tá? Eu conheço tarólogo aí que tem uma coleção 5 vezes maior do que a minha, mas não é de toda a minha coleção. Eu acredito que o Sussurros de Ganesha é um dos meus preferidos. Eu não consigo falar meu preferido, sabe? Porque tem muito isso do... Pra mim é muito difícil eleger um oráculo preferido. É muito difícil eleger um deck preferido. Eu sou muito de momentos. Tem momentos que eu tô muito vidrada em um deck, depois em outro deck. E varia muito, né? Mas o Sussurros de Ganesha, ele tá no meu coração, né? Isso aqui foi um grande achado. Aliás, foi uma grande oportunidade, porque foi um dos primeiros decks que eu comprei de oráculos, que não seja nada que seja baralho cigano. Não existe uma forma certa de se criar um oráculo, uma quantidade certa de se criar um oráculo, entende? Eu posso criar um oráculo, você pode ter uma inspiração em criar um oráculo, e pode ser sobre qualquer tema, entende? E aí, quando a gente vai para este oráculo aqui, os Sussurros de Ganesha, ele é um oráculo criado na mitologia desse deus elefante, que é um deus que fala de prosperidade, de abundância, e ele tem 50 cartas. Existe um método próprio? Às vezes, quando o autor ele cria um oráculo, ele também cria um método de leitura. Ele pode fazer isso. Mas quer dizer que só vai dar certo se você ler aquele oráculo daquele jeito? Não, né? Todo oráculo, ele deixa o oraculista livre para usar a intuição. Na verdade, assim, quanto mais livre o oráculo permitir o oraculista de ser, né, de usar a sua intuição ali, melhor. A gente não tem aquela premissa de que a arte, ela é feita também para cada um ter a sua interpretação? Então é mais ou menos isso. Eu particularmente gosto muito de oráculos que me dão essa liberdade, né? Então, por exemplo, nós temos aqui um oráculo, uma carta que ela representa X, mas quando eu olho para ela, eu intuo o que vem, o que aquela carta me transmite de emoção. E eu posso colocar aquilo na leitura se a minha intuição diz para eu fazer aquilo. Deu para entender? Ok, então explicações dadas, vamos à resenha do baralho, do oráculo, enfim, em questão, que é os Sussurros de Ganesha, Whispers of Ganesha. A editora Madras trouxe alguns anos atrás a tradução desse oráculo. Hoje ele é um oráculo extremamente difícil de ser encontrado na internet em português. Então, ele vem com esse livro e as cartas. Ele vem, eu não tenho, óbvio, aqui mais a caixa original, porque ele não vem naquela caixa bonita de edição, né, com um papelão mais resistente. Não, ele vem numa caixa, eu não sei como é a edição original, mas a da editora Madras é aquela caixa de papelão fino, padrão, que vem o livro assim encaixadinho e o deck na frente, exatamente nessa disposição aqui, né? Então, o que eu fiz? Eu guardo o livro junto com os meus outros livros e a caixa eu guardo numa dessas caixinhas aqui de... Deixa eu pegar a tampa aqui para vocês verem. Eu comprei essa caixa
numa loja de doces, de artigos de festa, que são aquelas caixas de lembrancinha, sabe? Para você colocar docinho e tudo mais. Eu comprei várias nesse padrão, que eu não vou saber a medida dele agora de cabeça, mas que ele cabe vários dos meus oráculos aqui dentro, né? Inclusive os sussurros de Ganesha, que é um dos oráculos maiores que eu tenho, de largura, de comprimento. Então ele cabe assim, bem justinho, mas também não machuca as cartas, ó. Então eu coloco aqui com cuidadinho ele, e ele fica bem certinho, e aí é bom porque tem essa janelinha aqui, essa vitrininha, que eu consigo achar ele rapidamente na gaveta, né? Eu já sei que é ele. Então, é assim que eu mantenho os meus oráculos que não tem caixa protegidos, tá certo? E eu, como sou uma pessoa muito da organizada, eu coloquei as cartas em ordem, né? Então, eu vou fazer aqui um carta a carta para vocês verem o que eu gosto nesse oráculo. Eu gosto desse oráculo porque, assim, ele é muito simples. Ele é muito simples de ser manuseado, de ser interpretado. Os desenhos, primeiro as ilustrações. A ilustração é bem do estilo que eu gosto. Ilustração com cara de ilustração. Afinal de contas, eu venho da escola Carina Beraldo, venho da escola Produção, né? Cresci vendo em volta de desenho, de ilustração. Então, eu gosto de ilustração, né? Quando o deck tem aquela cara de foto, como é que fala? Que eles pegam fotos e manipulam ali no Photoshop, fazem montagem e tudo mais, já não me apetece tanto. A não ser que tenha um trabalho de arte digital muito bonito. Ou hoje em dia tem muitos decks com trabalhos de colagens. Eu acho belíssimo, mas o meu estilo mesmo é ilustração. Desenho com cara de desenho, entende? E esse deck, ele é muito assim, as cores são muito bonitas, é uma cartela bem quente, né? Tem as cores frias, tem bastante roxo, que é a minha cor preferida, tem bastante azul, tem bastante verde, mas também a presença do amarelo, que remete ao dourado, né? É muito grande a presença dessas cores aqui, porque afinal de contas Ganesha é um deus que fala de prosperidade, de abundância e tudo mais. O livro, ele tem um padrão normal, um tamanho normal, aliás, um tamanho padrão, né, de livros, uma linguagem, né, uma narrativa muito fácil, muito simples. Ele tem aqui, ó, 103 páginas, né? Então é um livro muito fácil de ser lido, muito simples. Aqui primeiro tem as instruções do manual Sussurros de Ganesha, como usar o oráculo. Se eu não me engano, tem um breve resumo sobre quem é Ganesha, né? De uma forma muito simples, muito fácil. Ai, Mel, eu preciso ser taróloga, eu preciso ser oraculista para ter esse deck, para usar ele como oráculo. Não, você pode simplesmente comprar esse deck e tirar uma carta por dia e absorver aquilo como conselho, né? Ah, mas eu tenho que decorar o significado das cartas? Não, você pode simplesmente, eu tirei a carta número 1 no dia de hoje, eu venho aqui no livro e leio o significado da carta e absorvo aquilo como mensagem para o meu dia, certo? Aqui também, ó, outras técnicas de se empregar as cartas, mensagem diária, aqui ele dá algumas ideias de como usar a carta, as cartas como leitura dia a dia, leitura de ferramenta, aliás, da ferradura de Ganesha. Olha só que interessante, é um método que o autor criou quando ele criou o deck. As ilustrações são todas em preto e branco e geralmente a maioria das cartas é uma página de significado. Algumas acabam ultrapassando um pouquinho, mas geralmente é uma página
por carta. O que eu gosto bastante foi aquilo que eu falei para vocês. A gente vê muitos oráculos, principalmente até dessa autora, se eu não me engano, Angela Hartfield, que até alguns, inclusive a Madra traduziu, como por exemplo o oráculo, eu acho que é o de Kuan Yin, o oráculo de Isis, que eu sou louca para ter, mas eu queria ter ele em português ou em espanhol e eu não acho nenhum dos dois. Geralmente esses oráculos eu não tô com o de Kuan Yin aqui para mostrar para vocês, mas eu ainda vou trazer resenha dele porque é outro oráculo belíssimo, assim. Geralmente tem o nome da carta e uma frase, uma mensagem aqui. O de Ganesha, ele tem somente uma palavra. Quando ele te dá apenas uma palavra, ele te permite fazer uma interpretação própria. É óbvio que você não vai tirar as coisas do nada, inventar as coisas, não é isso. Então, aqui nós temos... Bom, eu acho que eu já mostrei o livro, é um livro fininho, que tem mensagens belíssimas sobre cada carta, né? Eu vou... Será que eu leio pelo menos a da carta número 1, só para vocês... vou ler a mensagem dessa carta aqui, que é a carta número 1, Inícios, né? Onde tem o Ganesha sentado ali em posição de lótus, com uma conchinha numa mão, um chicote em outro. Ele tá de uma forma bem central, bem frontal, né? Como querendo dizer assim, eu tô pronta. É como se fosse o arcano do louco, né? Que também fala de inícios, mas de uma maneira mais, menos, não impetuosa, não é impulsiva, é tipo determinada. Eu sei o que eu tô fazendo, eu vou focada, porque o louco ele é meio imprudente, meio inconsequente. Aqui, essa coisa dele é muito assim, tipo, eu tenho um objetivo e eu vou começar ele agora, né? Ele traz esse olhar assim para você. E aí o que diz no livro é: no início de cada esforço você encontrará Ganesha. Essa é uma indicação de uma nova energia no horizonte que traz oportunidades generosas. Preste atenção para onde você vai. Às vezes, um novo início pode ter a importância espiritual mais profunda, encorajando uma consideração diferente ou uma nova abordagem a como você se conecta com sua orientação interior. Com a consciência, vem a compreensão. Um benefício desse novo começo pode ser a oportunidade de permanecer verdadeiro ao seu caminho e orientação. Livre-se da necessidade de trazer os outros para a sua visão. Confie em si e esteja disposto a fazer o trabalho necessário neste momento. Sua inspiração é positiva. Criatividade, dinheiro e amor estão fluindo à sua frente. Peça a Ganesha para ajudá-lo com a nova energia e as oportunidades diante de si. Então tem uma mensagem muito bonita, né? Muito positiva, muito esperançosa, mas ela também te permite colocar coisas a mais na interpretação da carta. E eu gosto muito disso. Tá certo? Então, assim, no geral, esse é um oráculo que ele te traz essa vibe, essa energia de esperança, de vai dar tudo certo, de eu posso tirar um aprendizado disso, eu posso... Se ainda não deu certo é porque ainda não é o final do caminho, sabe? Eu gosto muito disso. Então, quando eu falo, Ganesha, nesse oráculo, ele sempre tem uma mensagem reconfortante para te trazer. Não necessariamente passando a mão na sua cabeça, mas vai dar tudo certo porque você é o seu senhor, né? É o seu mestre. Isso vem muito da filosofia hindu, né? Nós somos... O hindu, ele trabalha, ele cultua vários deuses, mas ele parte do princípio de que você é um deus. Você tem o divino dentro de você. Então, antes de você cultua, sim, você tem a fé naqueles deuses, mas
na maioria das vezes, tirando Ganesha, que tem a cabeça de elefante, né? A grande maioria das vezes, os deuses, eles são muito parecidos na figura humana, justamente para mostrar que nós temos a divindade dentro da gente, nós somos deuses e nós somos os nossos próprios mestres, né? Então, o Deus, a divindade, ela é aquele norte, aquele guia, né? Mas você é a divindade na prática, na essência. Então, isso é muito bonito da filosofia hindu, né? Então, esse oráculo, ele traz muito isso. Sobre o oráculo em si, ele é um oráculo grande, mais largo, comparado com um tarô, né? Então, por exemplo, pegando aqui o Bianco Nero de novo, que é um tamanho tradicional de carta, ele é bem mais largo e bem mais alto, né? Bem mais alto e bem mais largo, meio dedo de altura a mais e quase 2 dedos de largura, o meu dedo, né? No caso. Ele tem esse acabamento brilhoso, que eu particularmente não gosto, né? Eu gosto muito mais de um aspecto assim, né? Que é mais mate. Ó, olha a diferença quando bate a luz. Eu acho muito mais bonito. E, sinceramente, eu acho que esse tipo de acabamento, eu entendo que a maioria dos acabamentos mais brilhosos, eles conservam a carta, né? Por ter aquela película plástica. O papel, ele tem uma gramatura boa, então ele é mais durinho, assim, né? Ele não é tão simples de ser embaralhado, né, em 2 montes ali. Eu esqueci o nome daquele embaralhamento que eu sempre faço, porque além dele ter ele ser um papelão mais resistente, ele é grande também, né? Então fica difícil de você embaralhar. Mas para você embaralhar assim, ó, é que eu não vou embaralhar agora, mas para você embaralhar assim de uma forma tradicional, ele é muito tranquilo. Eu confesso que quando esse foi o primeiro oráculo maior que eu comprei, que fugia um pouco desse tamanho mais tradicional. E no começo, minha mão é pequena, no começo eu me atrapalhava muito embaralhando ele. Hoje eu já acostumei, apesar de vir e mexe alguma carta escapar, porque como eu disse, minha mão ela é bem pequena, né, perto do oráculo. Mas enfim, agora eu vou mostrar a carta para vocês. Então eu vou dar um zoom aqui para vocês verem a carta propriamente dita. Eu vou tirar aqui do flash, né, da claridade da luz, para vocês conseguirem ver melhor, tá bom? Então vamos lá. Carta número 1, inícios. Entrega, diversão, carinha dele, bem bonachão aqui, reflexão, movimento energético, aqui Ganesha dançando, desempenho, sustento, promessa de futuro. Ele aqui com o ratinho, bem pequenininho, esse ratinho tá em todas. Eu não sei dizer qual que é a simbologia do rato junto a Ganesha, mas rato é um símbolo sagrado na Índia, né? Tem até um templo dedicado à deusa dos ratos, e onde o templo é forrado de ratos. Mas eu não sei qual que é a mitologia, né? O porquê do rato estar sempre acompanhando Ganesha. Eu confesso a vocês que eu tenho pânico de rato, eu tenho um problema sério com ratos. Eu tenho muito medo e eu tenho muita aflição, assim, dependendo do rato, de ver foto, me dá uma fobiazinha. E eu tenho muita vontade de ir pra Índia. E eu tenho, acreditem se quiser, eu tenho vontade de conhecer esse templo.
Eu não vou saber de cabeça aqui o nome desse templo. Se eu lembrar, eu coloco na edição do vídeo o nome do templo, o nome da deusa. Eu já desenhei essa deusa, porque eu acho interessantíssimo, assim, a história. E eu tenho vontade de conhecer, assim, esse templo, né? As pessoas, elas comem junto com os ratos ali, elas dividem o ambiente junto com os ratos. E elas acreditam que quando um rato passa por cima, assim, do pé dela e chega perto, é um sinal de que a deusa tá abençoando eles, né? Então, culturalmente, é muito, muito legal, assim. E eu tenho vontade de conhecer como uma superação de desafios mesmo, sabe? Porque eu sei que se um dia eu for para a Índia e for nesse templo, vai ser muito difícil para mim por conta dessa aversão que eu tenho a ratos. Mas é uma coisa a se superar, né? Mas enfim, vamos lá. Generosidade, aqui ele entregando a moedinha pro ratinho. Abraço. Aqui ele tá abraçando o ratinho. Aqui já não é um ratinho, né? Aqui já é uma ratazana, uma capivara praticamente. Expressão infantil, Ganesha bebezinho, muito fofo. Essa carta é uma das minhas preferidas, a carta da compreensão, que são os olhos, né? O detalhe das joias e tal, eu acho muito lindo. O impulso. Aqui os ratos são quem puxa a carruagem dele, né? A carta da revelação. Essa o rato não se encontra. Algumas poucas ele não se encontra. A carta da limpeza energética. Também gosto bastante dessa carta. A carta que é a capa do oráculo, né? Da caixa do oráculo e do verso, que é o conhecimento interior, Ganesha meditando em posição de lótus. A mente aberta, ele de boaço aqui em cima da lua crescente. Busca espiritual. Vocês veem que até as cartas que são mais escuras, né? Elas não passam nenhum tipo de energia assim mais pesada, mais dark, nada. Ela simplesmente é uma carta escura. Então aqui a gente tem aqui, ó, a fumacinha do incenso, o ratinho bem pequenininho aqui junto. Proteção. Essa carta eu também acho belíssima. E aqui na carta 21, a gente começa as cartas que remetem aos chakras. Então, desde o chakra básico, né? A carta da determinação. E aí vocês podem ver que a partir dessa carta, Ganesha tá sempre igual, só o que muda é a mão dele em relação ao chakra, né? Esses dois primeiros braços da frente, ele apontando para o chakra correspondente, e aí é óbvio que a cor da carta, os elementos também representam aquele chakra. Então a gente tem aqui o chakra básico, a determinação, ou chakra sacral, né? A determinação. O chakra harmonia, que é o chakra básico. O plexo solar, o fortalecimento. A plenitude, que é o chakra cardíaco. O seja franco, que é o chakra laríngeo, chakra da garganta. O chakra frontal, né, que é o chakra da intuição, que é a carta da intuição. E o chakra da coroa, que é a carta da iluminação. E uma coisa muito bonita também é que, se vocês repararem, eu vou até voltar aqui, porque eu acho que merece essa atenção. Desde o chakra sacral, ele tá com os olhinhos bem fechados aqui, ó. Consegue ver? Ele tá com o olhinho bem fechadinho. E aí, conforme vai subindo, né, como se ele fosse alinhando os chakras dele, ele vai lentamente, ó, aqui ainda tá fechadinho,
ele vai abrindo os olhos, ó. Começa a abrir os olhos. Bem lentamente. Ó, aqui ele já tá com o olhinho aberto. E aqui com os olhos 100% abertos, como se ele tivesse atingido o ápice da consciência, né, da iluminação. Então ele já tá aí com os olhos abertos. É muito lindo, né, gente? Vamos combinar? Eu sou muito apaixonada por Ganesha. Enfim, continuando. A carta da perseverança, que é a carta da cornucópia, que também na verdade, não sei se é chamado de cornucópia porque é o dente de Ganesha, né? Cornucópia é aquele cesto, tem o mesmo formato, mas é aquele cesto repleto de coisas, de frutas, né? Eu não sei se um dente ou um chifre, enfim, de marfim, seria chamado de cornucópia também. Mas enfim, essa carta é linda. Pensamento positivo, que é uma carta linda. Prioridades. O ratinho aqui, ó. O Mickey sempre junto, sempre se fazendo presente. A decisão. Imobilidade. Ganesha está em cima de um elefante. Que a gente não pode esquecer também, gente, que Ganesha é um deus, né? Ele é um deus que foi transformado aí colocado ali a cabeça de elefante, né? Então ele não é o animal elefante, ele é um homem, um deus, na verdade, com uma cabeça de elefante. Aqui a orientação, eu gosto muito dessa carta. Essa carta nós temos Ganesha aqui e aqui a trindade hindu, né? Que seria Krishna, Shiva e Brahma, né? E essa carta ela tem um significado incrível, incrível, incrível. E eu acho ela muito linda, muito maravilhosa. A capacidade de amar. Transformação pessoal. A carta da cura com esse pavão belíssimo, sou apaixonada por pavão. Refinamento, Ganesha tocando sua cítara. Com o ratinho aqui, ó, parece que o ratinho tá dançando. Esse ratinho, ele é muito expressivo, cara, ele tá sempre fazendo alguma coisa. Aqui, ele no colo da mãe, né? A deusa, eu acho que é Lakshmi, se eu não estiver falando a maior besteira do mundo. Ganesha, agora eu vou procurar. Ganesha é filho de Lakshmi. 38. A Parvati. Aqui a carta da criação, onde ele tá no colo da mãe, né? A deusa Parvati, ou Parvati. Eu amo essa carta. Ganesha bebezinho é a coisa mais fofa do mundo. Aceitação. A cartinha da pancinha. Eu amo também. Tudo na carta, todos os elementos da carta são muito bonitos, assim. É uma ilustração simples, ao mesmo tempo muito cheia de detalhes, sabe? Muito rica, não sei explicar, mas é muito lindo. Busca espiritual. Pertencimento. Conquista. Essa carta também é linda e também tem um significado muito bonito. Ganesha aqui com as duas esposas. Inocência. Bênçãos. Prosperidade, uma carta linda, as cores, tudo perfeita. Esplendor.
também cheia de detalhes, ó, a pena de pavão, as borboletas, as folhas, alegria, ratinho aqui levando também o tachinho, né? Amparo divino, o símbolo do Om aqui. Relaxamento. E coragem, ele em cima de um leão branco. Lindo, lindo e lindo. Bom, gente, essas foram as cartas. Esse é o oráculo de Ganesha que vocês tanto me vêm falando, vocês tanto sabem que eu gosto. Esse é um dos oráculos, como eu falei, mais gostosos de se ler, de se tirar, de se passar as mensagens para as pessoas, porque Ganesha tem essa vibe mesmo muito leve e muito gostosa, e eu acho que a autora conseguiu passar isso com o oráculo, sabe? Deixem aqui nos comentários quais outros oráculos, tarô, baralho cigano, enfim, vocês querem ver que eu trago aqui para vocês, tá bom? E sempre que chegar coisa nova aqui, se tratando de deck, eu também trago para vocês. Não esqueçam o like e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!